Olá, pessoal. Vamos trabalhar o assunto treliças, referente ao método dos nós. Para resolver treliça, nós temos dois métodos. O método dos nós, que é esse que nós vamos apresentar neste vídeo, e temos também o método das seções. A questão aqui fala o seguinte: na treliça de cobertura a seguir, pertencente a uma edificação de uso comercial, atuam as ações indicadas, originadas de carga permanente, que são decorrentes principalmente de peso próprio de estrutura metálica. Aí deseja-se determinar as forças axiais em todas as barras. Então, como o objetivo da questão é encontrar força em todas as barras dessa treliça, eu indico o método dos nós. Tá? Se nós quiséssemos, por exemplo, encontrar força em algumas barras, uma, duas ou três barras, poderia ser mais conveniente utilizar o método das seções. Tá? Porém, quem está resolvendo o exercício é livre para escolher o método pelo qual ele quer desenvolver a treliça. Tá? Inclusive, você pode mesclar os métodos. Eu posso começar pelo método nós, finalizar por seções, e assim eu posso fazer a utilização livre desses métodos, ok? Então, como aqui nós vamos determinar todas as forças axiais das barras da treliça, então vamos utilizar o método dos nós. Método teoricamente muito simples e só é um pouco trabalhoso, tá? Então, basicamente, consiste na gente encontrar as reações de apoio e depois fazer a análise de nó em nó até encontrar todas as barras da treliça. Então, vocês estão vendo aí na imagem, essa é a nossa treliça. Nós iremos trabalhar. Tá? Uma treliça até simples, tá? Ela é simétrica, se a gente for observar aí, em questão de distâncias, né? E também, né, na questão dos carregamentos, tá? E aí vamos seguir para as reações de apoio. Então, o primeiro passo que a gente faz é encontrar logo as reações no apoio A e no apoio C. Então, eu tenho ela aqui. Vamos indicar ali as reações que nós vamos encontrar. Então, vamos indicar aqui, ó, vamos indicar a reação AY e a reação CY. Né? Então, encontraremos essas duas reações para darmos início ao método dos nós. Vou encontrar aqui a Y e CY. Reações de apoio, já tivemos vídeo nesse sentido, tá, de como encontrar as reações. Basta que a gente aplique as condições de equilíbrio na treliça. Condição de equilíbrio, podemos começar pelo somatório dos momentos, né? Então, podemos usar aqui, somatório de momento, a gente usa o anti-horário positivo, né? Vamos usar como positivo aqui o sentido anti-horário. E aí faremos, então, somatório dos momentos, escolhe o ponto, né? Vamos escolher ali o ponto A para aplicar o momento. Somatório dos momentos em relação a A, igual a zero. Então, vamos gerar o momento de todas as forças em relação a A. Aí observamos força e multiplica pela distância. Observando a força, verificamos então o sentido de rotação. Vamos começar aqui de C para A, tá? O sentido. Então, pode ver, a reação CY, aí com a seta para cima, ela vai gerar momento em relação a A no sentido anti-horário, né? Então, nosso sentido considerado positivo. Então, momento sempre força vezes distância. Seria a força CY vezes a distância perpendicular dessa força até A. Então, de C para A, é o comprimento da treliça, que são 8 metros. Aí, no ponto C, eu tenho uma carga de 5 kN em cima do ponto C. Como ela está para baixo aqui, assim, a gente olha o sentido de rotação em relação a A. E nesse caso, o sentido de rotação vai ser horário, né? Então, horário para a gente vai ser negativo. Então, força vezes distância. A força é 5 vezes a distância até A. De C para A, então, comprimento da treliça, que é 8 metros. Agora vamos ali ao ponto E, ou nó E, né? Ponto E, nós temos uma carga de 10. Também o sentido de rotação é horário, então negativo. Pega a força, que é 10, e multiplica pela distância. De E para A, nós temos 6 metros. Lembrando que essa distância sempre tem que ser perpendicular à força. Definição de momento. No ponto B, temos outra carga de 10, sentido de rotação em relação a horário, então negativo, 10 vezes
a distância. De B para A são 4 metros. No ponto D, temos uma carga também de 10. Sentido de rotação em relação a A, horário, negativo. Força de 10 vezes a distância. De D para A são 2 metros. E no ponto A, nós temos a carga de 5 kN. Mas sabemos que força que está na mesma linha de ação do ponto, de geração de momento, então não temos o momento atuante dessa força, né? Então, nem a y nem 5 gera um momento em relação a A. Então, aqui na minha expressão, já posso igualar a zero. Aí já podemos dizer quanto vale CY. Tá? Então, vamos numa calculadora. Encontramos, então, que CY é igual a 20. São 20 kN. Aí falta agora a Y. Para achar a Y, nós vamos por outro somatório. Tá? Vamos pelo somatório das forças verticais, né? Forças em Y. Então, vamos considerar para cima positivo. E vamos fazer, então, o somatório das forças verticais. É a força em Y. Isso aqui é igual a zero. Então, teremos aqui forças em Y. Eu tenho ali, ó, a Y para cima, então positivo. Então, coloco aqui na minha expressão. A Y. Aí eu tenho CY para cima também, positivo. Como eu já tenho o valor de CY, eu já coloco 20 kN. Aí todas as demais forças estão para baixo. Ó. Força no nó A, D, B, E e C. Então todas elas para baixo, só faço colocar elas aqui na minha expressão com um sinal negativo, né? Então, indo no sentido de A para C, nós temos menos 5 em A, menos 10 em D, menos 10 em B, menos 10 em E e menos 5 em C. Isso aqui igual a zero. Fazendo a conta, concluímos então que a Y são 20 kN também. Fechado. Encontramos as duas reações de apoio, a Y e CY são igual a 20 kN. Tá? Bom, na verdade eu calculei as reações de apoio por mera formalidade. Por quê? A treliça é simples e simétrica. Tá? Então o que acontece? Quando ela é nesse formato aqui, ó, com essa simetria, por exemplo, a reação de apoio basta que a gente some as cargas e divida por 2, porque a reação dos apoios vão ser iguais. Tá? Então, quando você observa a simetria, você pode até pular esse passo de cálculo de reação de apoio. Tá? Então, se você somar aqui as cargas, vai dar 40. Divide para 2, você vai ter 20 para cada lado. Ou seja, a Y20, CY20. Se você faz esse tipo de identificação inicialmente, você corta um certo tempo. Tá? Então, basta fazer a análise, né, da tua estrutura, se ela é simétrica ou não. Depois que eu finalizo as reações de apoio, podemos fazer agora a aplicação do método dos nós. O que consiste? Consiste em a gente aplicar, tá, as condições de equilíbrio de nó em nó na treliça. Ou seja, eu seleciono um nó, tá, represento as forças que estão atuantes nesse nó e aplico as condições de equilíbrio. Tá? E aí eu vou encontrando força após força de cada barra que compõe aí a minha treliça, tá? Agora um detalhe. Nós só podemos escolher um nó que tenha no máximo duas incógnitas, que seria isto, duas barras desconhecidas. Inicialmente, todas as barras da treliça são desconhecidas para nós. Então, eu só posso escolher um nó que tenha no máximo duas incógnitas, ou seja, duas barras desconhecidas, tá? Então, por exemplo, vamos começar a resolução pelo nó A da treliça. Então, aqui eu só tenho duas barras desconhecidas conectadas, então eu posso resolver facilmente esse nó. Tá? Por que só deve ter duas incógnitas? Porque nós vamos ser limitados aqui. Como vou ter um plano x e y, tá? Contendo forças, eu sou limitado a duas condições de equilíbrio. Somatório da força em x e somatório da força em y igual a zero. Tá? Então, essa é a razão que a gente só pode pegar um nó que tenha no máximo duas incógnitas. Então, vamos começar pelo nó A. Correto? Então, do nó A, vamos aqui ao desenho. Eu já tenho que essas reações são 20, então eu vou substituí-las aqui, ó, no meu diagrama por 20. Com 20 kN.
cada reação desta. Pronto, e agora eu vou fazer a análise dos nós. Como eu já selecionei que eu vou começar pelo nó A, então o que eu faço? Eu isolo esse nó. A gente pega aqui, ó, isolo o nó A. Então, vou fazer aqui do lado. Então, vou isolar ele. Então, eu faço ali uma bolinha representando o nó, certo? Então, aqui o nó A. Aí, primeiramente, eu vou representar as forças que eu já conheço. Então, eu já conheço ali no nó A. Eu tenho a força de 5 kN para baixo. Então, vou aqui no meu diagrama, eu coloco 5 kN para baixo. E no mesmo nó A, nós temos também a força de 20 kN para cima, né? Então, vou representar aqui, ó, 20 kN para cima. Agora, eu vou representar as forças que eu não conheço. Eu não conheço, então, as barras, né, que estão ligadas a esse nó A. Então, as barras nós vamos representar no modo de força, lá no nosso diagrama. Então, não conheço a força na barra D e nem na barra AF. Na treliça, as barras elas poderão ser de tração ou compressão. Inicialmente, eu não sei se era tração ou compressão. Existem até técnicas para que você já descubra previamente se é tração ou compressão, mas isso fica num outro vídeo, tá? Como aqui eu não conheço, o que eu vou fazer? Eu vou representar no meu diagrama como se ela fosse tração. No final, o resultado me diz se eu estou correto ou estou errado. Então, vou representar como tração. Logo, tração vai sair do nó, então, ali a barra F. Vou representar ela no meu diagrama como sendo tração. Então, coloco aqui, ó, a barra F tracionando, saindo do nó, no caso, que é em relação ao nó, tá? Então, esse aqui, eu vou chamar de força, a barra AF. Aí eu tenho a barra D, vou representar também a força na barra D. Então, eu vou aqui, ó, fazer a força na barra D. Como eu não conheço também, eu represento como sendo tração que é saindo do nó aqui, ó. Então, essa aqui seria para mim a força na barra AB. Pronto, representado. Perceba, então, que a força dela está inclinada. Então, ela tem ali um ângulo de inclinação, ó, a barra D. Esse ângulo devemos colocar logo ele aqui, né? Para quê? Para fazer as componentes dessa força, já que posteriormente teremos que aplicar as condições de equilíbrio. Beleza. Então, esse ângulo é simples, basta que a gente faça um arco tangente, né? Eu tenho ali, ó, se eu pegar o triângulo representado por AFB, tá? Esse triângulo AFB tem base 4 metros e altura 2 metros. Em relação ao ângulo que nós queremos, vou marcar lá no treliço em azul também, ó, em relação a esse ângulo, 2 metros, que é a altura, é o cateto oposto, e 4 metros, que é a base, seria o cateto adjacente. Então, basta fazer o quê? O arco tangente de 2 para 4. 2 dividido para 4. Quando eu fizer o arco tangente de 2 para 4, na calculadora, você vai encontrar o ângulo de 26,56 graus, aproximadamente. Tá? Então, esse é o procedimento para achar o ângulo. Achou o ângulo, eu posso agora decompor. Então, por facilidade, eu vou logo colocar as componentes separadas aqui. Vou colocar em verde, né? Eu vou decompor para o eixo X e para o eixo Y. Vou decompor aqui essa força em verde, tá? Pronto. Ora, a componente horizontal em X seria cateto adjacente, então cosseno, né? Então, pega a força, ó, força D, então multiplicada, né, pelo cosseno de 26,56 graus. Na vertical, seria cateto oposto, né? Então, vou colocar ali F AD vezes o seno de 26,56 graus. Pronto. Meu diagrama de corpo livre está pronto. Agora é só aplicar as condições de equilíbrio. Aí eu vou trazer para cá, para o nosso cálculo. Ó, e vamos aplicar as condições de equilíbrio. Então, vejam.
como o diagrama ele é bidimensional, ó, e apenas forças, então sou limitado aqui ao somatório das forças em Y igual a zero e o somatório das forças em X igual a zero. Tá? Em Y, pessoal, sempre a gente considera positivo para cima, tá? É a convenção que eu gosto de usar, mas você é livre. Se você quiser considerar para baixo positivo, você pode, tá? Então, vamos aqui, ó, considerar para cima positivo, que eu vou começar então pelo somatório das forças em Y igual a zero, porque assim eu já acho uma incógnita. Então, eu vou começar pelas forças em Y igual a zero. O que nós temos em Y? A componente, ó, vertical da força D, tá para cima, então positivo, seria FAD. No caso aí, ela está multiplicada pelo seno de 26,56 graus. Aí eu tenho a força de 5 kN para baixo, então menos 5, e tem a força de 20 kN para cima, então mais 20. Isto, então, igual a zero. Podemos concluir, então, que a força D colocar ali a força D. Tomem cuidado em resolver a expressão, tá? Corretamente. Na verdade, aqui, quando você levar para o outro lado, vai ficar menos 15 dividido pelo seno de 26,56 graus. E aí, realizando a conta, você vai achar menos 33,55 quilonewtons. Olha o resultado que encontramos. Negativo. Supomos inicialmente que ela era de tração, mas na verdade o cálculo mostrou que é uma barra de compressão. Ó. Tá? Inclusive tem uma anotação que nós usamos para treliças. Tá? A gente pode esquecer o sinal ali, colocar 33,55 quilonewtons e colocar a sigla referente ao tipo de esforço na barra. Então, essa barra tem um esforço de compressão. Ó. Tá? Então, esse é um módulo característico da gente simbolizar as forças axiais nas barras da treliça. Vamos usar o outro somatório, né? Então, vamos fazer agora o somatório da força em x igual a zero. No caso, em x, eu considero aqui para a direita positivo. Para a direita positivo. Então, vamos pegar aqui o somatório, forças em x igual a zero. Pronto, daqui, teremos então, em x, nós temos a força F para a direita, então, considerada positivo. E temos também a componente horizontal da força D. Então, como ela indica para a direita, é positivo. Nós já temos o valor dessa força D. O valor dela, então, está ali menos 33,55, foi o que nós achamos. E ela está multiplicada pelo cosseno de 26,56 graus. Pronto, isso aqui é igual a zero. Somente essas duas forças em x. Conclui-se, então, que a força AF, força na barra F, ela é igual. Aí você faz a continha, ó, multiplica 33,55 por cosseno de 26,56, leva para o outro lado, vai ficar positivo, né? E então, você tem 30 kN. Como deu positivo, simbolizamos então por tração. Ó. Essa é uma barra que tem um esforço axial de tração. Pronto, finalizamos o nó. Significa então que nós já encontramos duas barras. Ó. Já temos duas barras encontradas. Vamos usar outro nó para calcular. Mais barras. Podemos ir para o nó D. D agora só tem duas incógnitas. Por quê? Eu já tenho a barra D. O nó F não dá para mexer com ele, porque nó F tem 4 incógnitas. Ó, então não daria para mexer com o nó F. Então vamos para o nó D. Então vamos representar aqui. Só pular de página aqui, fica melhor. Então, vamos fazer aqui o nó D. Bom, o nó D, procedimento semelhante ao anterior. Primeiramente,
isolamos o nó, a gente faz aqui ó, uma bolinha representativa para o nó. Representamos as forças que eu já conheço. Então, no nó D eu tenho lá 10 kN para baixo. Vamos colocar logo esse 10 aqui, ó. 10 kN. Aí eu já tenho a força na barra D. A barra D, quanto é que foi? Ó? A D nós achamos 33,55 compressão. Ó. Então eu vou escrever no nó como eu encontrei aqui. Ó. Tá? Como ela é compressão, eu escrevo ela no meu diagrama comprimindo o nó. Tá? Eu estou fazendo aqui em relação ao nó. Então, ó, eu coloco ela aqui, ela é chegando do nó. Seria então uma compressão em relação a este nó. Tá? Pronto. Essa força nós achamos de 33,55. Agora eu vou representar as forças que eu não conheço. Eu não conheço a força na barra de D para B. Vamos pegar aqui, ó, força na barra de D para B. Não conheço ela. Aqui a força de D para B. E não conheço a força de D para F. Então, vamos colocar ela aqui também. Pronto, então essa é a força de D para F. Beleza. Bom, já representei as forças. Agora perceba que a gente tem as inclinações, né? Como eu já tenho o ângulo que eu já verifiquei anteriormente, vamos até colocar ele na treliça, ó, colocar lá em relação a 26,56. Vou deixar ele ali. Ó. Foi o ângulo que nós encontramos na resolução do nó A. Agora eu vou colocar os ângulos nas minhas forças. Então, eu vou traçar uma linha horizontal ali para caracterizar o ângulo. Tá, a gente faz só uma representatividade dele. Estou fazendo em azul, então vai ter o ângulo em relação à força de 33,55, o ângulo em relação à força de D para B e o ângulo em relação à força de D para F. Ó. Mas se você observar, a assimetria, né? Eu uso aí simetria. Como a treliça é toda simétrica, perceba que os triângulos também apresentam simetria, né? Tá? Ou, como a gente costuma chamar para triângulos, são semelhanças, né? Os triângulos são semelhantes, então eu uso a relação de semelhança. E, na verdade mesmo, se você observar geometricamente, esses ângulos são iguais ao próprio 26,56 graus. Isso por semelhança. Então, aqui no caso, ó, eu faço replicar o 26,56. Pronto. Podemos já fazer as componentes, tá? Você pode fazer isso de modo visual ou pode representar um diagrama. Aí eu vou representar aqui. Para a força dB, eu vou colocar em verde a componente horizontal e a componente vertical. Para a força dB. Então, a horizontal é cateta adjacente, então seria F dB vezes o cosseno, né? Cateta adjacente de 26,56 graus. A vertical é o cateto oposto, então F dB vezes, né, o seno de 26,56 graus. E já para a força DF, nós vamos usar outra cor, né? Vamos usar ali, vamos usar um azul mais forte. Então vamos colocar a componente horizontal e a componente vertical. Preste atenção sempre no sentido da seta, tá? Porque se errar o sentido da seta de decomposição, a gente erra o exercício. Bom,
Então, horizontal, da mesma forma, é cateto adjacente. Então, seria a força DF multiplicada pelo cosseno. E a vertical seria o seno, né? Cateto oposto. Pronto. Nosso nó está pronto. Agora é só aplicarmos as condições de equilíbrio. Vamos aplicar então. Vou só replicar daqui, já está pronto. Fazer primeiro o somatório da força em Y igual a zero, né? Vamos lá, forças em Y. Ou, aliás, aqui vai dar um sistema de equações. Não é isso? Se você observar bem, vai dar um sistema de equações. Então, vamos começar mesmo pela força em X igual a zero. Aqui, na verdade, vamos ficar com um sistema de equações. Né? Você perceber aí matematicamente. Então, em X, nós temos a força de D para B, ou para a direita, então positivo. Força de D para B, positiva. Tá? Dá vezes o cosseno de 26,56 graus. Temos também a componente de DF para a direita, também positivo. Tá? Trocar a setinha ali, né? Para a direita. Para a direita positivo. Então, FDF, ela está vezes o cosseno. E temos também a componente da força de 33,55, né? Essa componente dessa força também é cateto adjacente, né? No caso, ela aponta para a direita também, ó. Então, mais 33,55 vezes o cosseno de 26,6. Não coloquei ela ali porque também carrega demais o desenho, né? Mas é notório que o sentido da seta da componente horizontal vai para a direita, né? Pronto, isso aqui é igual a zero. Essa equação dá para ser simplificada, né? Basta você pegar e dividir tudo pelo cosseno de 26,6, né? Então, você pega aqui, ó, toda a expressão e divide. Ó, divide ela pelo cosseno de 26,56. Né? Vou pegar o símbolo de divisão aqui. Pronto. Vamos dividir tudo pelo seno, pelo cosseno de 26,56. Ó. E aí, no caso, a expressão vai ficar simples. Né? Vai ficar aí a força dB mais a força dF e 33,55 está positivo. Né? A gente leva logo para o outro lado, vai ficar negativo. Ó. Menos 33,55. Então, isso aqui para a gente significa a equação 1. Ó. Porque como é um sistema, já deixa logo assim. Ó. Coloquei equação 1. Vamos fazer o outro somatório. A força em Y igual a zero. Agora vamos copiar aqui o Y. Lá, forças em Y, teremos ali, ó. Temos a componente dB, tá para cima, ó. Então, positivo. A força dB. Aí ela é multiplicada pelo seno de 26,56.
Aí eu tenho a componente DF, ela aponta para baixo, em azul, ó. Então, menos a força DF multiplicada pelo seno de 26,56 graus. Temos ainda a componente da força de 33,55. Ela vai apontar para cima, tá? Então, mais 33,55, também vezes o seno de 26,56. E temos a força de 10. 10 está apontando para baixo. Menos 10, igual a zero. Pronto. Agora é só simplificar. Tá? A gente pode repetir essa primeira parte toda. Podemos repetir ela. E fazer a conta ali, ó, de 33,55 vezes 126,56 menos 10. Ó. Tá? Você pode fazer essa conta. No caso aí, ela dá 5 positivo. Igual a zero. Agora a gente divide tudo. Vamos dividir tudo pelo seno de 26,56, porque aí fica simplificado, né? E simplifica. Então, o que sobraria aí, ó? Teríamos, então, a força dB menos a força dF, que é dividir tudo pelo seno, né? Esse 5 eu levo logo para o outro lado. Então, igual, ele vem menos, né? E pega 5 dividido pelo seno de 26,6, você acha 11,1. Então, essa para nós aqui seria a equação 2. Aí é só resolver o sistema, né? Com um sistema de equações, ó. A gente pode até montar aqui um sistema. Aqui, então, equação 1, ó. Vamos copiar aqui. Deixa eu só... É porque ele não está reconhecendo o ponto. É porque ele não está reconhecendo o ponto. Então, equação 1, equação 2, ó. Aí, método de resolução do sistema. O que a gente faz? Isola uma das variáveis da primeira equação, né? Então, podemos pegar ali a primeira equação, isolar uma das variáveis, ou seja, eu posso pegar FDB, ó, e isolar ela. FDB, no caso ficaria, ó, menos 33,55, aí traz DF para o outro lado, então menos FDF. Aí o que eu faço? Substituo na segunda, né? Então, no lugar de dB, eu coloco o valor de menos 33,55 menos FDF. Ó. Então, vou levar esse valor aqui para a segunda expressão. Ó. Então, no lugar de dB, eu coloco ó, menos 33,55 menos FDF, aí menos a força dF novamente, ó, que aparece ali na expressão. Isto aqui igual a menos 11,1. E é só desenvolver, o desenvolvimento da expressão é fácil, né? A força dF seria quanto? Desenvolvendo a expressão, teríamos... Você pega o 33,55, leva para o outro lado, né? Então seria menos 11,1 mais 33,55 e vai dividir depois por 2, né? Porque ali tem menos FDF
duas vezes, né? Então, depois que você fizer a subtração, você divide por 2. Tá? Em que você chegará a um resultado de menos 11,22 quilonewtons. Como deu negativo, essa é uma barra, então, de compressão, né? Uma barra de compressão. Aí nós voltamos, substituímos lá na primeira expressão. Ó. Eu vou copiar aqui para baixo. Substituindo na primeira expressão. Ó. Então seria menos 33,55 menos o valor de DF. Ó. O valor de DF, no caso, é menos 11,22. Aí cuidado com o jogo de sinal. Ó. Senão dá erro. Conclui-se então que a força DB seria menos 22,33. O que caracteriza também uma barra de compressão. Pronto. Então, olhando agora para a nossa treliça, já encontramos, né, os valores. Olhando agora para a treliça, ó, nós já temos 4 barras. Aí, pessoal, do outro lado, a treliça é simétrica, né? Então, a gente pode ir replicando os valores depois. Então, desse lado da esquerda, como nós estamos trabalhando, está faltando só a barra de B para F. De B para F, eu posso fazer a análise do nó B. Tá? Então, eu posso analisar aqui o nó B e eu terei a barra BF. O restante dos resultados é só replicar. Então, vamos pegar aqui e fazer uma análise do nó B. Vocês verificam aí que o método é simples, só é um pouco trabalhoso. Então, pessoal, vamos isolar o nó B, aí segue o procedimento. Ó. Isola o nó, representa as forças que você já conhece. Então, ali tem 10 kN. Então, tem 10 kN. Aí temos também a barra DB, que eu já conheço. Quanto é que foi DB? Aí eu busco o valor. DB foi 22,33 compressão. Então, eu vou comprimir aqui o nó. Pronto, então, vamos colocar aqui, ó, 22,33 kN. Aí agora eu não conheço. Força na barra de B para E. Então, B para E está aqui, ela é inclinada, né? Vou colocar numa outra cor ali, vermelho. Que é a força que eu não conheço. Vou colocar aqui como se ela estivesse tracionando o nó. E temos também a força na barra de B para F. Também não conheço, vou colocar como se estivesse tracionando. De B para F. Foi a força de B para E, né? Pronto. Então, tem ali, eu tenho que representar os ângulos, correto? Vamos traçar ali o ângulo, tá, tanto para a força de 22, quanto para a força ali DF, né? DE, no caso. Então, esse ângulo, por semelhança também, é igual a 26,56, né? A gente só faz aqui replicá-lo. 26,56 graus. Vou colocar ele aqui, para não diminuir muito a fonte, tá? 26,56. Se quiser, pode colocar as componentes, tá? Eu geralmente, no meu exercício, eu não coloco, porque carrega muito desenho. Você já vai diretamente para a expressão. Mas, para auxiliar,
Caso você tenha alguma dificuldade, aí é sempre bom colocar do lado, tá? Então, aqui, ó, a componente vertical da força BE e isso a componente horizontal, né? Sempre olhando no sentido das setas, tem que tomar esse cuidado para a componente. A horizontal é cosseno, né? Então, FBE vezes cosseno de 26,6. E a vertical, seno, né? Então, FBE vezes o seno de 26,6. Pode decompor também 22,33. Vamos decompor em azul mais forte. Vamos decompor ali para X e Y, né? Para X, ela vai apontar aqui para a direita, fazer a linha azul, ó. Em Y, ela vai apontar para cima. Vamos colocar ali. No caso, é a força de 22,33. Aí ela vai ser vezes... A horizontal é cosseno. E a vertical ali é seno, né? Pronto. Apresentadas as componentes, agora é só aplicarmos as condições de equilíbrio. Então, vamos começar pelo somatório de x, né? Para já achar uma das incógnitas. Então, vou começar por x. Só pegar aqui colar o somatório. Vamos lá, em x temos a componente da força BE, a horizontal, né? Está para a direita, então positivo. FBE, cada vezes cosseno de 26,6. Aí nós temos mais quem? A componente horizontal da força 22,33. Também está para a direita, então mais 22. Então 33 vezes o cosseno de 26,6. Pronto. É igual a zero. No caso, você pode observar aí que esse cosseno vai embora, né? Ele pode ser anulado. Então vai sobrar apenas que a força BE, levando aí para o outro lado, 22,33, vai negativo, né? Então ela é igual a menos 22,33 quilonewtons, que seria então a barra de compressão, né? E aí perceba que, como era esperado, essa força B é igual à força anterior, né? Que é de D para B, né? Pela simetria da treliça. Tirando agora pelo somatório das forças em Y igual a zero, vamos copiar aqui. Tirando agora das forças em Y igual a zero. Vamos lá. Em Y nós temos a força BF para baixo, então negativa, menos a força de B para F. Nós temos a componente da força BE para baixo também, então menos. Aí tomem cuidado com o jogo de sinal, né? Porque o valor dela é menos 22,33, multiplicado pelo seno, 56 graus. Temos também a componente da força de 22,33, está para cima, ó, então mais 22,33 vezes o seno de 26,56. E temos a força de 10, né? Tá? Força de 10 aí para baixo, então menos 10. Isso aqui igual a zero. Bom, fazendo a conta, tomem cuidado com os sinais, tá? Se você fizer a conta toda, né, na verdade vai obter menos 10. Fazendo aí o 22,33 vezes o seno, tá?
Na verdade, e aí menos 10, isso. Vai ficar, na verdade, 20 menos 10. Então, é sobrar ali menos a força de BF. Aí, no caso, menos 10, ela fica mais 10. Pronto. Ali, no caso, é 20 menos 10. Então, mais 10, igual a zero. E onde você tem, então, que a força de B para F de B para F é igual a 10 positivo, né? Que no caso, quilonewton, tração. É uma força de tração também. Aí, pessoal, fechado. Terminando esse lado esquerdo todo, como eu disse para vocês, agora é só você aplicar a simetria, né? Porque as outras barras são iguais. Nós já até provamos que BE é igual a BD, tá? Então, no caso, ó, EC vai ser igual ao valor que a gente achou em AD, FC vai ser igual ao valor que a gente achou em AF, ó. E FE vai ser igual ao valor que a gente achou de DF. Pronto. Então, eu tenho todas as barras da treliça encontradas. Tá? Interessante que você faça esse desenvolvimento, ok? Para treinar o método dos nós. Tá? E aí, nosso exercício finaliza aqui. Quem gostou aí, dá um like. E se inscrevam também no canal. Posteriormente, teremos mais vídeos sobre a área de resistência dos materiais e áreas afins da engenharia. Até a próxima.